Opa, boa tarde, né, todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu acho que o que eu preparei vai muito mais no sentido dos presentes e desses, no fundo, pequenos sonhos do que, de fato, as coisas grandiosas, mas eu conto um pouco porque são curiosos. Muito legal falar sobre entretenimento, sobre emoção que o entretenimento pode causar e causa, mas acho que o mais legal ainda é usar essa ideia de como ele multiplica a emoção. Eu gosto muito, nunca tinha pensado em entretenimento dessa forma, com um título tão legal quanto eles deram, mas acho que é bem por aí o que eu tinha preparado. Melhor do que falar também é ilustrar um pouco isso. Eu trouxe aqui um livro que, querendo ou não, é uma forma de entretenimento para quem gosta de ler, né? Então, eu imagino pessoas que entram em livrarias e já sentem alguma coisa. Eu, sendo bem honesto, sou uma pessoa um pouco a par da leitura, até por causa do tempo, mas tudo bem. Mas tem gente que se entretém muito com o livro. Muito bom. A gente pensando num livro e prestando um pouco mais de atenção, eu trouxe um livro de marketing. Legal. Um livro de marketing, para quem gosta de ler e para quem trabalha com marketing ou para quem estudou marketing, faz muito mais sentido. Já começa a mexer um pouco mais do que até as pessoas que gostam de ler, mas que não se interessam pelo assunto. Então, acho que começa a filtrar por aí. Mais atenção ao livro ainda. Um livro de marketing escrito pelo Júlio Ribeiro, que é um publicitário famoso, dono de agência. Esse livro, para alguém que gosta de marketing, que gosta de ler, começa a tocar, e que gosta do trabalho do Júlio Ribeiro, que já viu alguma coisa que ele fez, tem muito mais sentido. A pessoa começa, é muito mais sensível. A sensação dela, a emoção que o livro pode transmitir, que seja de ver a capa, já é maior do que uma pessoa que não gosta de ler, ou que não gosta de marketing. Enfim, fizemos esse filtro. Agora, eu fico pensando, a gente está numa plateia relativamente selecionada, né? A gente está com um pessoal que... estamos dentro de um contexto SPM, uma coisa que tem a ver com marketing. Parece fácil. Júlio Ribeiro, marketing, livro. Agora, como a gente pega isso que parece fácil, parece óbvio, e multiplica a emoção que ele pode causar? Eu fico pensando, imagina ter uma pessoa aqui na plateia que se enquadra nesse filtro e que gosta muito do Júlio Ribeiro, não é que ele gosta. Uma pessoa que, assim, talvez virou publicitário por causa dele, que tem um modelo de... o cara vira e fala assim, eu virei, o cara é meu norte profissional. Bacana. Imagina você pegar um livro e falar, olha, isso aqui não é só um livro, isso aqui o Júlio pegou 5 minutos do dia dele e parou e dedicou para você, te desejando sucesso. Você pega, acho que uma ferramenta de entretenimento normal e, né, faz ela valer muito mais, faz ela multiplicar de fato o que ela te faz sentir. Então, quando eu fui convidado para falar, acho que a coisa que mais me pegou foi o título que deram de entretenimento como uma ferramenta que multiplica a emoção. Eu sempre acreditei muito nisso. Nunca tinha, né? Como eu falei, nunca tinha visto esse nome tão claramente, mas eu acho que, de fato, o entretenimento, eu sempre usei ele como uma ferramenta com esse objetivo, de fazer as coisas que já são gostosas, que já são legais, serem mais legais, serem potencializadas. Eu acho que um jeito da gente perceber muito fácil essa sensação que o entretenimento causa é quando a gente está desfrutando de alguma forma dele. Cinema, teatro, circo. Duvido que aqui não tenha alguém que não tenha ido num cinema, por exemplo, e não tenha falado, que vontade, né, de viver isso que está acontecendo nesse filme, ou que vontade de conhecer essa pessoa, de estar nesse lugar. Quem gosta de música, né, quantos shows você não foi, você se pergunta, por que eu não fui músico, né? Que vontade de ter levado isso para frente. Eu acho que o entretenimento mexe com a gente de um jeito que faz a gente se questionar um pouco, que tira a gente do nosso dia a dia. São sensações fortes. Só que, pelo que eu tenho visto nesses longos 3 anos, né, o pessoal que falou tem muito mais experiência, mas nesses 3 anos é que esse sentimento dura pouco. É uma coisa que, depois do cinema, depois do jantar, acaba ficando um pouco de lado. São sentimentos profundos, mas curtos. E eu não estou aqui também para falar para ninguém virar músico, ninguém virar... Eu não fiz isso, porque eu nem tenho gabarito para falar uma coisa dessa, mas eu só acho que esse sentimento é muito, muito valioso, assim, e já vou chegar no meu ponto com ele. Vou abrir um parênteses para contar uma história que, para mim, conseguiu conceituar muito bem esse sentimento. Foi um vídeo que eu recebi, que está no YouTube, muita gente deve ter visto, de um americano que foi pedir a mulher dele em casamento, e ele produziu um trailer, bem produzido até, e descobriu que a mulher estava indo na sessão com o irmão dela, e antes do filme começar, ele botou esse trailer para pedir a mulher em casamento. Bom, não vou entrar no mérito do trailer em si, mas o fato é que ele deu um nome muito legal para isso. Ele chamou o pedido de casamento dele de um pedido de casamento que make the movie jealous, né? E aí você pensa, deixar o pessoal do cinema lá com inveja, e acho que o sentido que ele quis dar, que é um pedido de casamento, na verdade, que
deixa o cinema, os filmes com inveja, uma coisa digna de cinema, assim, uma coisa digna de filme. E esse conceito me pegou muito quando eu li, porque eu falei, pô, a gente trabalha com isso, o nosso objetivo é essa ideia de fazer uma coisa ser digna de cinema. E não virando músico, não largando tudo, mas adicionando pitadas, né, desse make the movie jazz no dia a dia, em coisas simples. A gente começou a ver nos clientes que são recorrentes lá para a gente, muita... Pô, essa vida, parte boa da vida, que é ir jantar fora, que é fazer um jantar em casa, que é ir ao cinema, isso faz parte do cotidiano. Isso virou uma coisa um pouco do dia a dia, virou uma coisa que as pessoas que ainda não ligam no automático. Você pergunta para um cara, pô, lembra os últimos 5, 6 restaurantes que você foi? Olha, se a comida não foi extremamente marcante, se o filme não foi extremamente bom, o cara não lembra, né? Você fala, pô, como assim? O cara trabalha o dia inteiro, a parte legal é ir no cinema, é ir jantar fora, é fazer um jantar em casa, e o cara não lembra. Isso a gente começou a perceber e incomodou um pouco a gente. E aí, eu entro mais que no ponto de salpicar de cinema, né, nesses nossos pequenos atos do dia a dia, que talvez sejam esses os presentinhos que a gente pode pensar antigamente, mas 2 casos muito emblemáticos, 2 exemplos que a gente teve. Um cliente que procurou a gente, que estava comemorando aniversário de casamento e queria fazer uma coisa diferente com a mulher dele. E a gente fez uma programação, né, por São Paulo, queria fazer várias coisas com ela, e uma das coisas simples era ir no cinema. Tinha acabado de inaugurar uma sala VIP, muito confortável, e depois eles iam jantar, e o chefe ia aparecer, enfim, tinham várias brincadeiras. E ele falou, olha, acho a proposta muito boa, mas essa ideia do cinema me pega um pouco porque minha mulher sente frio. Tudo bem, se esse é o problema, vamos além. Já sabemos o cinema que ela vai estar, o lugar que ela vai estar, o horário. Fomos negociar com o gerente do cinema, colocamos uma mantinha no cinema para a mulher. É ridículo, a história parece, é uma coisa pequena. Agora, dentre uma noite inteira que aconteceram várias coisas mais bacanas, coisas mais caras, a mantinha virou a história. Isso começou a pegar a gente falou, pô, você precisa, um detalhe, com sutileza, você transforma a ida uma ida no cinema na ida ao cinema. Então, a gente começou a ficar muito atento a isso. Outro caso também, muito emblemático, uma filha que procurou a gente, porque era aniversário do pai, e aí falando, pô, fala um pouco do seu pai, vamos entender quem ele é. Ela falou, meu pai acorda todo dia de manhã, vai pegar o jornal, todo dia de manhã ele pega o jornal. Pô, vamos conseguir então o jornal do dia que esse cara nasceu e deixar lá na porta no dia do aniversário dele. Foi uma operação fácil, simples, que não precisou de nenhum grande recurso, não precisou de muito dinheiro, mas, pô, o entretenimento do cara que lê jornal de manhã, pô, a gente multiplicou por um detalhe muito sutil. E esse cara, até hoje, eu acho que ele vai lá pegar o jornal de manhã, ele deve sentir alguma coisa diferente. E o que foi bacana, assim, também no aniversário dele aconteceram várias coisas, deve ter ganhado vários presentes, né, bacanas. Pô, o jornal marcou, né? As pessoas ligam para a gente e falam, pô, você não faz ideia como a manta, como o jornal marcou. A gente fala, pô, mas isso é um detalhe, isso é muito fácil. E aí a gente começou a pensar como as pessoas hoje em dia acabam negligenciando, assim, não dão tanta atenção para esse lado bom da vida, né? Para esse lado que, de fato, o entretenimento. E como é fácil multiplicar o que você pode sentir fazendo esse tipo de coisa. E aí, enfim, a empresa é baseada nisso, a gente não começou por isso, até um pouco da história, de fato, a gente começou com uns pedidos extremamente extravagantes, né? A empresa começou com uma mulher que queria fazer um ensaio fotográfico com um fotógrafo famoso, que não queria por nada fazer um ensaio, e dentro disso a gente resolveu criar toda uma atmosfera, né? Qual que era a ideia? Parar e pensar, pô, o que essa mulher quer sentir nesse dia? Não que as fotos, né? As fotos, pô, o cara é famoso, a gente não. Como a gente vira uma empresa com essas fotos? E aí a gente cria toda uma atmosfera. Pô, vamos mandar essa mulher para um spa em Miami para ela voltar se sentindo bem. Vamos montar um camarim para ela que nem qualquer modelo teria. E, e imergir de fato, né? A hora que ela vai viver esse entretenimento que ela quer viver, multiplicar isso por tudo que der, assim, para de fato ser uma coisa plena. E muita gente começou a perguntar, como é que vocês fazem, qual a operação da Jazz, como é que vocês trabalham? E eu nunca também tinha parado muito para pensar, porque nunca precisou, né, falar para muita gente, a gente vai trabalhando. Mas, hoje em dia, a gente tem toda a operação que é, claro, relativamente estruturada, mas, para mim falar, eu resolvi pensar, eu falei, como a gente faz isso, né? De fato, a gente está acostumado, mas como se explica? E a gente viu que a gente tem 3 grandes ingredientes, assim, 3 grandes grupos, e eu vou dar um exemplo muito legal que aconteceu no passado, no final do ano, que acho que consegue pegar os 3. Chegou um cliente para a gente e falou, vou estar em Nova York, quero pedir minha mulher em casamento. Esse era o briefing, né?
E a gente falou, pô, vamos lá, vamos entender a sua mulher. E, pô, vamos conversar um monte com o cara. A mulher é muito tímida, minha mulher, ela adora Nova York. E falou mais 1 milhão de coisas. Pô, e você? Falou também mais 1 milhão de coisas. E uma coisa que saltou para a gente foi, eu tenho muito medo de errar a aliança, porque eu não consigo comprar uma roupa certa para ela, sempre troco, eu tenho certeza que eu vou errar a aliança. Pô, cara, esse dia você não pode errar, né? Então, a gente, munido dessas informações, então, só voltar, o primeiro grande assim, ingrediente que a gente resolveu desenvolver é essa atenção, né? É prestar atenção num detalhe, numa sutileza, numa coisa que às vezes o cara nem lembra que falou para a gente, mas que de fato faz todo sentido, né? Putz, então é a timidez que pega. Pô, bom saber. Depois, com isso em mãos, a gente dá uma pesquisada, né? Pô, vamos estudar, vamos ver o que já aconteceu de pedido de casamento, como a gente pode adaptar o que a gente já viu em filme, o que tem no YouTube, o que tem no Google, e colocar isso para essa pessoa que é tímida, que gosta de Nova York. E a ideia, enfim, que saiu no final, a gente fez um caça ao tesouro com ela. Ela acordou em Manhattan, o cara sumiu do mapa e colocou várias dicas. A gente escreveu um script para ele, né? Então, ele teve que fugir, ela teve que perguntar para o concierge, teve que achar um carro específico que estava na rua, e foi para uma loja, enfim, foram umas 8 coisas, durou umas 6 horas toda a brincadeira. E a última dica indicava um endereço que era da Tiffany, a loja do anel, que estava com um andar inteiro fechado para ela ser pedida em casamento, para ela escolher a aliança, que também era uma grande preocupação. E aí, é engraçado, todo mundo fala, nossa, né, e entra o terceiro ingrediente, a terceira coisa a fazer, que é, dar as caras para bater um pouco, né, ser proativo nesse sentido. O pessoal tem vergonha, né? Vou eu ligar para a gerente da Tiffany e tentar um negócio desse, isso deve custar $1 milhão. Para ser sincero com vocês, e esse caso específico, a gente recebeu uma carta da Tiffany agradecendo a oportunidade que a gente deu para a Tiffany ser o cenário dessa história. Então, o mundo gosta muito disso, né? A gente tem um pouco de medo, a gente tem esse pé atrás de dar esse passo, mas, de fato, as pessoas gostam muito. Não teve um hotel que a gente trabalhou até hoje que não gostou disso. A gente teve um caso de um cliente que quis conhecer o Paul McCartney. Era o sonho do cara conhecer o Paul. Então, ele pegou o entretenimento, né, a meu ver, que é o fanatismo, que é o tanto que ele gostava dos Beatles, e falou, vou levar isso, vou multiplicar por tudo que dá, que é conhecer um dia e tomar um café com ele, eu quero conversar 15 minutos com ele. Vamos fazer. O hotel que o cara estava hospedado, sabendo da história, já colocou o DVD do show, quando o cara fez check-in, e esses detalhes vão gerando um valor, vão multiplicando as emoções, você cria uma atmosfera que é muito maior do que o show do Paul, do que conhecer o Paul. É um dia, é uma coisa que é muito verdadeira. Assim. Então, tem muito, muito valor nisso mesmo. Mas aí, eu tenho medo de contar essas histórias, que são as histórias mesmo que querendo ou não, fundaram o negócio, porque parece que é uma coisa grandiosa. E não é verdade. A gente tem os clientes que vão conhecer o Paul e que entram na festa do Oscar, esses caras voltam para coisas menores, porque você não vai na festa do Oscar todo ano, você não vai conhecer o Paul 3 vezes, mas você precisa salpicar isso, você precisa ter um pouco dessa magia, desse sonhozinho, né? No dia a dia, isso é muito fácil de fazer. Então, vou fazer um jantar em casa. A gente tem cliente que liga para a gente e fala, vou fazer um jantar em casa, o que eu faço? Vamos lá. Quem que vai estar? O que você está acostumado a fazer? Sai um pouco da caixa, vai comprar um ingrediente num lugar mais legal, pesquisa uma receita nova. Que tipo de música combina com isso? Monta uma playlist, presta atenção nos detalhes, cuida disso, porque isso cria muito valor, e as pessoas não sabem disso. Então, assim, a gente sempre fala muito do quanto isso é para sempre, né? Então, a gente fala, essa mulher que conheceu o Paul, pode acontecer o que quiser na vida dessa mulher. Ela pode quebrar um dia, não sei. Ela conheceu o Paul, né? Quem tira isso dela? Né? Quanto vale você ter conversado 15 minutos com o Paul, o que você falou, o que você ouviu? A história do casamento é igualzinha, né? Quantas amigas não foram pedidas em casamento, quantas alianças não mais bonitas do que a dela, mas que marido teve aquela atenção toda, né? E criou toda aquela história em torno do pedido. Isso a gente é muito fã, todo mundo gosta, as pessoas que estão envolvidas gostam, as pessoas que sofrem isso gostam. Então, acho que a mensagem mesmo que eu queria passar era de salpicar isso mesmo, de prestar essa atenção e dar valor para esse lado bom da vida, com detalhe, com sutileza, com um sonho grande também, por que não? Porque são muito boas as histórias, e tomar essa atenção. E voltando, então, para o livro, pensando nisso, acho que tem aqui na plateia o Guto Veríssimo. Está aí? Augusto? Está ali? Tudo bom? Você se identificou com a história do livro? Nada a ver.
Você gosta? Assim mesmo? Então tá aqui, ó, ele mandou para você de presente. E é isso aí, gente. Obrigado.